Sou de outros tempos. Claro que não vou entrar aqui no saudosismo. Aquele saudosismo que nasce juntamente com os cabelos brancos e ficar repetindo: ai, no meu tempo era muito melhor. Não. Não existe melhor ou pior. Existe sim uma sequência, a vida é cíclica. Não vou falar em evolução nem involução. Eu sei que viver é aprender a conviver com as mudanças que surgem com o tempo. Meu pai, meu saudoso pai, tinha uma frase maravilhosa quando ele via assim algo que para ele era uma aberração, mas para os jovens de hoje é normal. Ele não se aguentava e falava: é o preço que se paga por se viver demais. No futebol da minha época, não tinha empresários. Então o que acontecia? Os clubes, eles tinham o que se chamava de cônsul, os representantes. Aí alguém vai dizer: mas consulado tem até hoje. Sim, tem. Mas já não possui aquela importância do antigamente. Pois o cônsul, na verdade, era um olheiro. E aí, ele descobria talentos na cidade e levava para o clube, mas não assim de uma forma individual. Chegava com o moleque ia treinar. Não. Tinha os dias das peneiras. Mas era uma molecada, sabe? Muita gente. Claro que uma peneira naquele ritmo, ela, sabe, ela costumava ser injusta, porque não dava tempo para o talento. Tanto que a gente ouve histórias que craques excepcionais não passaram na peneira de time A ou time B. Era normal, era uma questão de sorte, de oportunidade, de estar no local certo, na hora certa, na jogada certa. Então, muitas vezes, um jogadorzinho comum, ele tinha 5 minutos para mostrar o que sabia, 10 minutos. Aí, numa dessas, dava um lançamento para ele, assim, lá no alto, a bola descia, ele esticava o pé, ela vinha assim, quietinha, pronto. Eles já atiravam e ele ia ficar na continuidade. Aí, às vezes, um baita de um menino, que tinha uma categoria incrível, a bola vinha meio quadrada para ele ia girar, tinha um buraco e coisa, a jogada não ia para frente, tá fora. Era assim. Era o mundo das injustiças e das oportunidades. Era o mundo que existia na época. Mas aquela molecada que passava na peneira, ela ia para o grupo que já fazia parte da base do clube. Então ia começar a treinar com os outros jogadores. Na época, de cara, quando a gente chegava no campo, tinha que correr. Tinha que dar uma corrida. Era o primeiro aquecimento. Claro, não se tinha o conhecimento de fisiologia que se tem hoje. Bom, para ter ideia, um dos treinamentos era com pesos nas pernas, subir e descer as arquibancadas. Hoje a gente sabe que isso arrebenta com as articulações. Mas cada época era uma época. E é claro, nessa corrida, o moleque recém-chegado chegava, sabe, cheio de gás e dava tudo. Ele se distanciava do pelotão. Pois no final do primeiro treino, talvez do segundo, chegava um mais antigo e dizia assim: olha, faz o seguinte, reduz, anda junto do pelotão, não sai na frente não impõe um ritmo mais forte. Olha, não estou me queixando, ele dizia assim. Aí o moleque olhava em volta, tinha mais uns 10 encarando. Não estou me queixando, só como eu sou teu amigo eu te aviso, nesses treinos aqui é muita força física, da medalhinha para baixo é canela. Então pega leve, para não dar o azar de alguém quebrar a tua perna. Até hoje eu guardo um fato ligado àquele espetacular time Esquadrão Colorado da década de 1970, onde eles ganharam 3 títulos brasileiros na mesma década. Aquele time, procurem mexer com a memória, jogava bola, jogava, mas os caras eram uns armários. Eles eram gigantes. E eu lembro que em 1975, eu ainda morava no Rio Grande do Sul, eu fui assistir um jogo no Beira Rio. O Paulo César Carpegiani, ele era um anãozinho ali. Era incrível. Carpegiani e eu, por coincidência e razões diferentes, fomos para o Rio de Janeiro. E lá
ele jogava no Flamengo e eu fui no Maracanã, cara. O homem era um gigante no meio de seus colegas e adversários. Ou seja, o grande time colorado era um time grande. E além de jogar futebol, a imponência física fazia com que levasse vantagem. E essa imponência não era devido a um treinamento espetacular, não. Era a seleção natural. Os homens eram grandes, o resto o clube ensinava. Por ser um esporte de contato, o futebol sempre exigiu uma preparação física. Só que naquela época não existia essa formação atlética, muito pelo contrário, era a natureza que determinava os destaques. Eu lembro de uma passagem que me chamou a atenção, quando um diretor do Internacional na década de 70 foi ao consulado da minha cidade e, ao ser perguntado qual o tipo de jogador que interessava ao clube, ele simplesmente disse: consiga para nós, moleques, com mais de 1,80 m e 80 quilos, que o resto a gente ensina para eles. Era assim. Aquele que era mais forte, ele levava vantagem sobre os adversários, pois não existia um treinamento com a capacidade de equiparar. Tanto que Pelé até hoje, muitos garantem que foi o fenômeno que foi o rei do futebol por ter sempre uma complexão física avantajada. Ele era o atleta natural. Só que as coisas mudaram. E mudaram. Mas tem treinadores, vamos dizer assim, ou até mesmo comentaristas ou leigos, que não conseguem entender. Renato Portaluppi, na época, ele foi um destaque. Por quê? Porque ele era naturalmente forte. E os marcadores tinham dificuldade de marcá-lo por causa da sua complexão física. Mas ele nunca foi um atleta, porque por incrível que pareça, a mentalidade que existia em termos de treinamento é que atleta é Olimpíadas, eles eram jogadores de futebol. Teve uma passagem na Copa de 1958 que o preparador físico, na véspera de uma partida da seleção brasileira, já nas finais da Copa do Mundo, ousou colocar os jogadores a pular corda. Ele teve sua atenção chamada, disseram que ele era louco, pois estaria cansando os jogadores antes da partida. Estou falando antes, um dia antes. E é essa a mentalidade de Renato. Ele acha que treinar demais apenas cansa, que o jogador tem que estar descansado, de cabeça boa, que daí o seu futebol irá aparecer. Porque assim era na sua época. Pois é, era e era. É passado do verbo, não é mais. E é algo que eu tenho certeza. O grande Zico e o maravilhoso Tita, se fossem para uma peneira em clubes gaúchos, eles nem entravam em campo. Porque muitos sofreram, muitos que jogavam bola na época, que iam em busca do sonho de ser jogador de futebol, não tinham chance de mostrar o seu talento, porque o preparador físico ou o treinador chegavam para o pai e diziam: quer colocar o moleque? Aí pode colocar. Mas se ele sair na maca, não nos culpe, porque lá dentro é guerra, não é lugar para franzino. Então era o futebol da época que o Renato Portaluppi era atleta, que não era atleta, ele estava sempre comparando a hoje acima do peso. Um jogador com preparação daquela época que se destacava, hoje iria sumir em campo, porque tinha espaço, era mais lento, tinha violência, tinha jogadas de chegar junto, mas não era o ritmo frenético da intensidade de hoje. Aí valia mais o talento, a habilidade. Sistema tático, isso aí era, sabe, números apenas, para comentaristas terem o que falar. Era outra bola. Se alguém não entende o que eu estou falando, eu peço que assista alguns jogos da seleção de 1970, tricampeã mundial, considerada até hoje como a melhor seleção que o Brasil já teve, que chegou ao título. A outra melhor, 1982, que deu um show, mas não ganhou na Espanha. Mas assista um
jogo, 2 jogos da seleção de 70. Como era bonito ver Gerson, Pelé, Jairzinho. Mas preste atenção no detalhe. O Gerson, ele tinha um lançamento assim que parecia um quarterback do futebol americano. Parecia que ele jogava com a mão, lá do meio de campo. Aí a bola caía pro Pelé, que subia, dominava no peito, tocava pro Jair. Aí era correr para o abraço fazendo o sinal da cruz. Tudo plástico, tudo lindo. Mas observe o espaço. Gerson pegava a bola no meio campo, pegava, olhava, coçava a cabeça. Aí via o Pelé correndo lá na direita e lançava. Pelé subia, na tranquilidade, como se estivesse na sala de sua casa, botava o Jair na cara do gol, e aí era a morte certa para o adversário. Eu estou aqui diminuindo o valor dos jogadores daquela época. São históricos, era muita habilidade. Mas claro, hoje eles não sobreviveriam. Hoje eles sucumbiriam em esquemas táticos, disciplina e sempre tendo um fungando no ouvido. Bom, naquela época, atacante não precisava marcar. Era coisa para zagueiro ou para volante. Renato veio um pouco depois, mas ele ainda vive daquela época. Então, o Grêmio de Renato vai ser isso sempre. Falta de intensidade, pois o treinamento é no ritmo da década de 70, da década de 80. Prestem atenção, o Grêmio ganhou do Fluminense, maravilha. O Grêmio está se recuperando, ganhou do Vasco, sensacional. Mas vamos pegar esses 2 jogos. Contra o Vasco, Soteldo estava com o bicho no corpo, o baixinho jogou muito. Agora, contra o Fluminense, era a noite iluminada do Reinaldo. Logo que o contestado Reinaldo teve o seu dia de princeso. Tudo dava certo. Tanto que é bom ir devagar com andor. Ele fez uma partida assim iluminada no que se refere à efetividade de marcar gols. Mas ele tem muito ainda o que provar e continua sendo o mesmo Reinaldo. Mal no ataque, com deficiências na defesa, irregular, sonolento. E tem muito ainda que mostrar. Porque nem sempre a bola vai entrar. Mas a forma que ele continua jogando, as suas atuações seguirão nessa média. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as vitórias do Grêmio, quando surgem, são nessas exceções que tem um jogador iluminado, que aconteceu também em Cuiabá com o dinamarquês. E aí eu chego no ponto que eu quero chegar. O time do Grêmio, o time de Renato, é água de salsicha. É um time que qualquer torcedor adversário sabe como joga e como enfrentar. É um time sem um esquema de jogo. É um time que não emociona, é um time que não traz a torcida. É um time cheio de deficiências técnicas que está na cara que é por falta de treinamento. Também é um time que a falta de preparação física mostra que não tem explosão, não só para atacar, mas também para defender. Cuidem! O jogador do Grêmio pega a bola, vem para cá, vem para lá, aí o adversário vem, toma a bola e cai no chão como se estivesse jogando um homem contra um menino. Uma bola é cruzada, tem o zagueiro do Grêmio, tem o atacante, de repente o atacante chega antes, que é aquele impulso, aquele reflexo, aquele ato contínuo, que o gremista não tem, porque não treina. E futebol é esporte coletivo, e hoje ele depende do preparo esse que o Renato não oferece. E corroborando com o que eu estou falando, surge uma notícia dos bastidores do CT, que eu não diria que é assustadora, porque era uma tragédia anunciada, era esperado. Monsalve e o dinamarquês, quando chegaram no ritmo europeu, chegaram querendo jogar, querendo mostrar serviço, e se destacavam sempre, vem se destacando, são os primeiros a chegar, os últimos a sair, correm, estão interessados. Na verdade, eles lembram os meninos da época das peneiras. Eles não estão se destacando, eles estão destoando. E há notícias que determinado diretor chegou no dinamarquês e disse para ele baixar a bola, não correr tanto, não se exigir muito, porque o corpo não suporta. Olhem a desculpa, que o corpo não suporta.
Diz que o centroavante ficou meio abobado, ele achou que ia receber um elogio e ele recebeu uma ducha fria, que com certeza era um recado da colônia de férias, do clubinho de amigos do Renato Portaluppi Futevôlei, que não é assim que a banda toca. E o mesmo vale para Monsalve. Então é bom ficar de olho, gremista, porque o mundo gira, a coisa muda, mas tem alguns detalhes que seguem os mesmos. E se o nosso centroavante e o nosso Monsalve continuarem nesse ritmo, os treinos são violentos. Da medalhinha para baixo é canela. Acidentes acontecem. Vai que eles sofram lesões terríveis e fiquem tempos afastados. Porque o interesse geral no Humaitá não se concentra no Grêmio, e sim no bem-estar dos muito bem pagos atletas de futebol, que estão ali cheios de profissionalismo e vários interesses. Entre eles, muito poucos se importam com o melhor para o clube. Resumindo, o que esperar do Grêmio na sequência da temporada de 2024? Não sei. O que eu sei é que é Renato que manda no Grêmio. Então, são suas convicções que prevalecem. O que eu vejo no Grêmio hoje é Cristaldo descontente, Duqueiroz descontente, Marquezine descontente, Pavon descontente, Carvalho saiu. O ambiente no vestiário do Grêmio é melancólico. E agora, com a chegada do sangue novo, uma molecada, mesclado com experiência, cheio de vontade de correr atrás, de colocar intensidade no futebol do time, a gente vê claramente os acomodados do Futebol Clube de carinha virada e fazendo de tudo para que esses caras não entrem atropelando. O que a gente vê no Grêmio são zagueiros, sistema defensivo que não dão o bote, apenas cercam. Zagueiros sem velocidade e principalmente sem explosão. Eles sempre chegam atrasados, correndo o risco de cometer faltas dentro da área, pênalti. E os juízes brasileiros não pensam duas vezes se é para marcar um pênalti contra o Grêmio. O que esperar do Grêmio, que vive na expectativa que alguém no ataque faça um milagre? No jogo contra o Fluminense, o Grêmio chutou 3 bolas no gol. 3 bolas acertaram o alvo. 2 entraram. Poxa, maravilha. Ai, tomara que todas as bolas de Reinaldo comecem a entrar. Mas é impressionante a falta do fundamento conclusão. Os atacantes do Grêmio não acertam o gol. E quando acertam, são tiros retos na direção do goleiro. O que esperar do Grêmio na temporada de 2024? Olha, eu vou agora falar como torcedor. Eu espero muito ainda, porque o torcedor é passional, sempre acredita. Agora, falando racionalmente, eu espero que o Grêmio saia do risco do Z4, fique ali na zona da pasmaceira, consiga uma vaguinha para a Sul-Americana, o que será maravilhoso, e encerre essa temporada que tinha tudo, ou tem tudo ainda, para ser terrível. E na Libertadores, que o Grêmio vá até onde possa ir, que eu não acredito que irá longe, e quando for eliminado, não seja como uma humilhação, igual que aconteceu contra o Flamengo em 2019. O que eu espero do Grêmio em 2024 é que a mentalidade mude, que o futebol volte a ser profissional, que o Grêmio copeiro renasça das cinzas, que a gente veja o time ganhando, perdendo, empatando, que seja, mas jogando, pegando, com raça, com vontade, preparo físico, atlético, que sempre foi o futebol que caracterizou o Grêmio. O que eu espero do Grêmio, olha, com todo respeito que a figura Renato Portaluppi me merece, eu espero que no final dessa temporada aconteça o que acontecer, ele agradeça e se retire. Porque o Grêmio
precisa voltar a ser o Grêmio copeiro e deixar de ser o Grêmio de Renato. Porque o Grêmio hoje é o único empregador que eu conheço que não gosta de bons empregados que querem dar o máximo de si para trazer o melhor para a empresa, para a instituição que representa. O Grêmio hoje é o único clube que eu vejo teimando numa receita que já provou que não deu certo. É maionese desandada. O Grêmio hoje privilegia os acomodados. Aqueles que vão no vai da valsa. Aqueles que não contestam o que o seu grande treinador coloca. Treinador esse que ainda não entendeu que o calendário do Brasil ele é sacrificante, desumano. E que tem sim que fazer rodízio de atletas. Só que rodízio de atletas é a cada jogo poupar 2, 3, 4, ou seja, manter uma base e ir fazendo rodízio, não igual o que faz o atual treinador do Grêmio, que numa partida entra com 11, na outra com 11 totalmente diferentes, porque ele não entende que futebol é coletivo. Futebol é repetição, depende de ritmo e principalmente do diálogo dos jogadores em campo. É os jogadores se conhecerem e da forma que está, é humanamente impossível. Então, o que esperar do Grêmio 2024? Olha, honestamente, eu não vou me arriscar. Chega. Eu vou simplesmente sentar na minha cadeira na arena e esperar o tempo me dizer. E se alguém pedisse para eu fazer uma aposta no que eu acredito, eu vou responder que eu acredito ser melhor não apostar.